Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, a sua família. Neste momento estamos dando início à aula de número 5 da Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos falar sobre uma perspectiva pentecostal, de missões. Nós aprendemos sobre missões no Velho, no Novo Testamento e agora nós vamos ver dentro do Novo Testamento, a partir de Atos, capítulo de número 2, uma perspectiva dentro da linha pentecostal de missões. Eu quero já agradecer a você que nos assiste, que tem assistido às nossas videoaulas. Continue divulgando, compartilhando, para que seja um canal de bênção para cada um que nos assiste. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Nós estamos aqui para propagar a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor. Uma perspectiva pentecostal de missões. O texto áureo da lição, ele diz assim: mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Nós vamos ver uma instrução à igreja, nós vamos ver uma instrução aos discípulos, e aquilo que nós falamos na lição de número 2, na lição de número 4, na lição de número 3, e vemos falando continuamente. É imprescindível, é de suma importância a atuação, o poder do Espírito Santo na vida da igreja missionária, na vida da igreja para pregar o Evangelho. Perceba que nós vamos ver Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, nós vamos ver a descida do Espírito Santo, nós vamos ver o Pentecoste, Atos capítulo de número 2, nós vamos ver os discípulos sendo revestidos com a autoridade do alto, com a autoridade do Espírito Santo. É impossível fazer a obra de Deus, é impossível pregar o Evangelho, é impossível alma se converter ao Senhor se não for através da autoridade e do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo na vida da igreja, a igreja ela fica presa, acuada, inerte, ela não sai, ela não faz. Precisa haver uma atuação do Espírito Santo. E ele diz mais: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus vai dizer aos discípulos, vai instruir aos discípulos, e a palavra dele agora mais uma vez também nos confirmando que o Evangelho é para ser pregado em todo canto, até os confins da terra. Não era para ficar só na Judéia, não era para ficar só em Samaria, não era para ficar só em Jerusalém, mas em todos os confins da terra. O texto áureo em questão, que nós lemos, Atos capítulo 1, versículo 8, no qual Jesus fala claramente aos seus discípulos, antes da sua ascensão, antes de ascender aos céus, nós vamos ver Jesus instruindo, deixando aquilo que seria para a igreja, para os discípulos e para os dias atuais. Então é uma instrução. Atos capítulo de número 1, versículo 8, ao qual um versículo fundamental que estabelece a missão global da igreja cristã. Está nascendo ali em Atos capítulo 1, versículo 8, a missão global da igreja, impulsionada por Cristo através do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Os discípulos são comissionados a testemunhar sobre Jesus em diversos locais, desde Jerusalém
até os confins da terra. Nós vamos em todas as lições e vamos dentro dessa lição de número 5 ver que é de suma importância a atuação do Espírito Santo. Verdade prática, o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Quando nós olhamos para esta verdade prática, né, o escritor está dizendo, o Espírito Santo é o mesmo derramado no dia do Pentecoste, né? E Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Queridos, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver dentro da raiz pentecostal, nós vamos ver dentro do pentecostalismo, né, o poder do Espírito Santo, o amor dos pentecostais por missão, nós vamos ver o trabalhar de Deus. Mas aqui há uma ênfase, porque o escritor, o comentarista, né, ele ainda diz assim, Deus deseja derramar de novo. Ou seja, o que nos faz entender, a igreja ela não é e está parada no quesito de missão, no quesito de evangelismo, no quesito de pregar a palavra de Deus, né? A igreja ela está, por assim dizer, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a igreja ela está no século ao qual nós estamos vivendo, acuada, né, com tantas ideologias, com tantas coisas que tem acontecendo. A igreja ela se recuou, a igreja entre partes ela se amedrontou, ela perdeu o seu foco, que é a palavra de Deus. O que a igreja está buscando hoje é ser amada pelo mundo, o que a igreja está buscando hoje é ser ovacionada pelo mundo, são características que a igreja não pode se preocupar. A igreja ela não foi chamada para ser amada, a igreja ela foi chamada para ser odiada pelo mundo. A igreja não está na terra para receber aplausos. A igreja não está na terra para ser ovacionada. A igreja está na terra comissionada com uma instrução do Senhor para pregar o evangelho, para pregar o arrependimento, para pregar a salvação através de Cristo Jesus. A igreja precisa novamente ser cheia, receber poder do Espírito Santo. Uma igreja que nos últimos dias ela tem se acovardado, ela tem aceitado as afrontas, ela tem aceitado o que o mundo tem colocado e ela tem parado, estacionado e não tem pregado o evangelho de Cristo Jesus. A igreja, e nós vamos ver isso, né? A igreja primitiva, quanto mais ela perseguida, mais ela crescia, mais o poder do Espírito Santo atuava. E esse poder, Deus deseja, aleluia, derramar ainda nos dias de hoje sobre a igreja. A igreja precisa despertar, a igreja precisa acordar, clamar por um avivamento, por um despertamento espiritual, para novamente pregar a palavra de Deus como deve ser pregada, para colocar, né, a igreja ativa de novo só através do derramamento do Espírito Santo. A verdade prática apresenta e afirma que o Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo, não mudou. Deus, ele não mudou. O Espírito Santo como uma pessoa, ele não mudou. A igreja que estacionou, a igreja que parou, a igreja que tem se acovardado. A verdade prática afirmada, né, é fundamentada na Escritura e apoiada por muitos teólogos e líderes cristãos ao longo da história. O Espírito Santo que foi derramado no Pentecoste é o mesmo que deseja ser derramado continuamente nos dias de hoje. Precisamos buscar esse derramamento do Espírito Santo, precisamos buscar novamente essa força, esse poder, essa autoridade do Espírito Santo. Há o texto bíblico, a lição bíblica se encontra em Atos, capítulo de número 2, versículo
1 ao 8 e versículo 14 ao versículo 18. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 8 e 14 ao 18. A introdução da lição vai nos dizer de seguinte maneira: uma característica notável do movimento pentecostal desde o início da virada do século passado tem sido a paixão por evangelismo e missões. E nesta lição nós vamos ver algumas características que marcaram o trabalho pentecostal em missões e uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. Todos os aspectos vai ter a atuação do Espírito Santo no meio da igreja. No meio pentecostal, nós cremos e acreditamos no poder do Espírito Santo. Então, dentro dessas características marcantes do trabalho pentecostal em missões, nós temos o dinamismo e zelo. O movimento pentecostal é conhecido por sua dinâmica e zelo e propagação do evangelho. Os pentecostais muitas vezes abordam a missão como entusiasmo, favor e criatividade, buscando alcançar as pessoas de diversas maneiras, dentro do foco na ação do Espírito Santo. Os pentecostais têm uma forte convicção na atuação do Espírito Santo, e nós pentecostais, acreditamos na necessidade de ser cheios do Espírito Santo para serem eficazes em nosso testemunho na obra missionária. Precisa haver o poder, o revestimento do Espírito Santo. Dentro a obra do Espírito Santo, ela é magnífica, ela é linda, o cumprimento profético, a crença de que o movimento pentecostal é uma manifestação do Espírito Santo, nos últimos dias está enraizada e entrelaçada de passagens proféticas como a de Joel, capítulo 2, nós vamos ver Atos também, capítulo 2, versículo 16 e 18, e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Dentro disto aqui nós temos uma preparação para a segunda vinda de Cristo, Então essa introdução nos enfatiza claramente a paixão e o movimento pentecostal por evangelismo e missões como uma expressão da obra do Espírito Santo. Não tem como fazer a obra se não for através do poder do Espírito Santo. A igreja não vai conseguir amar se não tiver o Espírito Santo. A igreja não vai conseguir olhar para as almas se não tiver o Espírito Santo. A igreja não vai conseguir abraçar se não for através do Espírito Santo. Então nós somos crentes pentecostais, pois vivemos a mesma experiência dos apóstolos em Atos capítulo 2. E dentro de uma perspectiva pentecostal, no tópico de número 1, nós destacamos o seguinte: somos evangélicos. O que quer dizer somos evangélicos? Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o compromisso pessoal com Cristo a partir do seu novo nascimento, a autoridade da Bíblia, e o apelo de anunciar Cristo a outros. Basicamente, esses princípios são os que os evangélicos têm em comum. Então, dentro desta definição, nada maior do que o compromisso com Jesus através do novo nascimento e crendo na autoridade das Escrituras. É o que nós acreditamos. A Reforma Protestante enfatizou a autoridade das Escrituras como a única fonte de autoridade para a fé e a prática cristã. Isto é central para a teologia evangélica, Dentro da salvação pela fé, é o que nós acreditamos. A salvação não é pelo meu mérito, a salvação não é pela minha indulgência, a salvação não é por aquilo que não sou eu que conquisto. A minha salvação é pela fé, crendo que quem a conquistou foi Cristo na cruz do Calvário. Foi Ele que pagou um preço por nós na cruz. Foi Ele que se fez maldito na cruz pelos nossos pecados. Então nós cremos, na nossa salvação. Nossa salvação é a fé que nos movimenta, é a fé que nos motiva, sendo sacerdócio universal dos crentes. A Reforma Protestante enfatizou que todos os crentes têm acesso direto a Deus,
o que seja. Nós não precisamos e não temos base bíblica, e você não vai achar base bíblica para buscar acesso a Deus através de A, B ou C, seja através dos apóstolos, seja através daquilo que você crê, seja através das imagens que você acredita. E se você está me assistindo nesta tarde ou a hora que você estiver assistindo esta videoaula, se eu não sei qual é a tua crença, eu não sei em que você acredita, mas eu quero dizer uma coisa para você: só há um mediador entre Deus e o homem, e esse chama-se Cristo Jesus. Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso conhecer ao Filho primeiro. Se eu quero ir aos céus, eu tenho que reconhecer Jesus como Salvador da minha vida, né? Eu preciso conhecer Jesus. Foi Ele é o meu intercessor, Ele é o nosso advogado, só Ele é que tem poder de interceder por nós. No momento, como eu costumo dizer, Ele ainda é o nosso advogado, mas Ele será juiz, né? Então, esse é a nossa crença, né? O nosso único mediador, acesso direto a Deus através de Cristo Jesus, não sendo necessária a meditação de sacerdote. Isto destaca a responsabilidade individual de cada crente na busca de Deus e no serviço cristão. Esse texto ele destaca a intimidade e a ênfase dos evangélicos arraigados na Reforma Protestante. Ele ressalta a importância do compromisso pentecostal com Jesus, a autoridade das Escrituras e o chamado para anunciar a Cristo. O Espírito Santo é quem vai nos capacitar, não tem outra forma. Você pode ser o maior doutorado, você pode ser o maior teólogo, você pode ser o maior missionário, só através da capacitação do Espírito Santo é que nós podemos alcançar almas, ganhar almas para Jesus, que a igreja precisa nesses últimos dias ter a ação do Espírito Santo na sua vida, testemunhar o poder do Espírito Santo na sua vida. Também somos pentecostais, porque o termo pentecostal nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu em Atos ainda acontece nos dias de hoje. É por isso e é isso que nós cremos. O missiólogo Paul Pormovielli, ele diz o seguinte: essa experiência do Espírito prepassou a história da igreja e ela remota a obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo nos últimos dias até a vinda de Jesus Cristo. Então nós temos os textos claramente, destacados e vai enfatizar claramente para nós sobre esse aspecto, sobre o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Glória a Deus. E contribuições pentecostais de missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de planejar e de plantar igrejas, onde Cristo ainda não foi anunciado. Só vamos conseguir mediante a contribuição do Espírito Santo. É através do Espírito Santo. Nós vamos ver isso em Atos capítulo 16, versículos 6 ao 10. Assim nós podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam para nós, é irrevogável, é inegociável, é indispensável o poder do Espírito Santo em nossas vidas, O termo evangélicos pentecostais, para descrever a combinação das crenças e ênfases evangélicas com a ênfase inegociável, na atuação do Espírito Santo nas missões, essa identidade destaca a importância do poder do Espírito Santo na prática missionária e pentecostal. O que nós entendemos que além do compromisso pessoal, além da autoridade da Bíblia e do apelo de anunciar Cristo aos povos, os pentecostais enfatizam a presença do Espírito Santo em toda a boa obra. Então, em toda a boa obra, há uma necessidade
da atuação do Espírito Santo. A obra missionária depois do Pentecostes, nós vamos ver isso dentro desse Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, voltando mais um pouquinho, a causa da obra missionária da igreja primitiva. A descrição, que nós temos aqui, que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é um acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor, Jesus disse aos seus discípulos que uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Então esta causa da obra missionária, essa descida do Espírito Santo, a promessa de Jesus Cristo e o cumprimento do Pentecostes, o crescimento da igreja no primeiro século, a expansão explosiva da igreja, e aqui nós temos a frase de autores cristãos ao qual que não são citados frases específicas de autores cristãos no texto fornecido. Nós vamos ver biblicamente, Então, tudo isso, a presença, a descida do Espírito Santo, a promessa de que o Espírito Santo viria, feita por Jesus Cristo, e o crescimento da igreja primitiva no primeiro século. Nós vamos ver tudo isso fundamentado na descida do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo. Mais uma vez nós vamos sempre estar frisando, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que dá o poder para a igreja crescer, e a igreja precisa buscar novamente nos dias de hoje esse revestimento do Espírito Santo, essa coragem de pregar o Evangelho, de fazer missões, de levar a palavra do Senhor. Nós vamos ver a igreja necessitando mais do que nunca da presença, do revestimento do Espírito Santo nos últimos dias. A expressão que nós temos aqui é que fica claro, notório, que nós somos necessitados dele em nossas vidas. A igreja necessita do Espírito Santo. Sem ele, nada pode fazer. E Cristo deixa muito bem claro: sem mim nada podereis fazer. Nós não fazemos nada se não for através de Cristo Jesus. Nós não somos nada, não fazemos nada. É Ele quem faz, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Não é eu, não é você que vai convencer, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. A expressão missionária da igreja primitiva: depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do século I. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8 e 9, ele estabeleceu igrejas, 4 províncias romanas: Galácia, Macedônia, Acácia, a Ásia, e também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Aquila, Priscila e etc. Então, dentro desses aspectos, nós podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano, Atos capítulo 8, versículo 26. Essa expansão missionária, da primeira igreja, nós vamos ver isso aí fundamentada em Atos. O texto a qual nós lemos enfatiza que a expressão missionária da primeira igreja, após o derramamento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, é elogiado por sua precisão e detalhamento ao relatar esses eventos cruciais. E Paulo é reconhecido como o maior missionário da igreja primitiva. Nós vamos ver uma
um crescimento extraordinário da igreja. Mesmo os apóstolos sendo perseguidos, mesmo a igreja sendo perseguida, eles entendem, eles sabem, eles são convictos do que eles estão pregando. A igreja precisa, nos dias de hoje, voltar a acreditar naquilo que está sendo pregado nos altares. E nos altares, eu digo aqui, quando se fala da verdadeira palavra, do que é pecado ainda continua sendo pecado, que a humanidade precisa conhecer Jesus, que a humanidade precisa aceitar Cristo como Salvador, independente da situação que o país, que o mundo esteja vivendo. Deus, ele não mudou e conta com a igreja para pregar o evangelho a toda criatura. E isso nós temos em seguida, que Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? E o apóstolo Paulo, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos, né, são alvos do amor de Deus. Então, como eu falei na lição retrasada, passada, salvo engano, 3 ou 4, Deus, ele tem olhado para todos, e todo ser humano, do menor ao maior, do mais pobre ao mais rico, do que está nas ruas ao que está nos tronos, né, mais importantes, Deus ama a todos. Deus deseja que toda alma se salve. Então Deus não faz acepção de pessoas. Deus não deixou classes, não instituiu que era para ser pregado o evangelho em determinadas classes, em determinadas culturas, não, mas a todos os confins da terra, a toda criatura. Então o Espírito Santo é que impulsiona a igreja a fazer as missões e de modo a buscar os povos não alcançados. Missão não é só levar o alimento físico, não é só levar o que o país ou a nação ou o bairro ou a cidade está precisando fisicamente, mas levar o espiritual também, né? Levar a palavra de Deus aonde ainda não foi alcançado pela salvação. Isso nós vimos na lição de número 1, que ainda existe mais de 2 milhões de pessoas. Nós vamos ver mais na lição à frente, na janela 1040, que nunca ouviram sequer falar de Jesus por meio nenhum de comunicação. Nós precisamos, como igreja, levar a palavra do Senhor. E qual é a ação do Espírito Santo e a obra missionária? A função do Espírito Santo na obra missionária é, dentre as muitas funções, que não são poucas, né? Estão a de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor, né? Ou, por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Ninguém vai, preste atenção nisso, ninguém sai de sua casa, ninguém atravessa continentes, ninguém passa fome, ninguém vai passar necessidade. Missionários que estão sofrendo neste mundo afora, ou talvez até mesmo dentro da sua cidade, ninguém sai porque acredita que é o bom, é o melhor. O Espírito Santo é quem conduz. É o Espírito Santo quem coloca o desejo de amor no coração dele. E que Deus continue abençoando esses que têm coragem de pregar o Evangelho, de sair aos 4 cantos, impulsionados pelo Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo. Eu costumo dizer, e vou falar, talvez você não concorde, não goste também. Hoje nós temos uma classe, não menosprezando, e não estou aqui para diminuir ninguém, mas nós temos uma classe de missionários hoje, nos púlpitos da igreja, brigando por microfone, brigando por status. Se não tiver uma curtida, se não tiver seguidores nas redes sociais, né, não é missionário. O verdadeiro missionário, ele não está preocupado com quem está seguindo ele nas redes sociais e nem se
Muitos não têm nem rede social. O missionário, ele está oculto no meio das roças. O verdadeiro missionário que ama as almas, ele está oculto em meio às favelas, em meio às valadas, em meio às bocadas de fumo, em meio ao centro de prostituição. Ele está oculto, sendo contemplado somente por Deus e atuando e dentro da atuação do Espírito Santo. Que a igreja precisa despertar os missionários que estão presos dentro das quatro paredes e buscando, né? Hoje o que tem de títulos de missionário, mas o verdadeiro missionário está lá fora, ganhando almas, pregando o evangelho, não se importando se ele tem seguidores, não se importando com quem está vendo ou deixando de ver, mas crendo que o melhor ele está fazendo para Deus e por amor às almas. Então nós precisamos disso, dentro disso aqui, né, dentro dessa obra do Espírito Santo, ressaltar o crucial, né, do Espírito Santo na obra missionária. Ela ou ele precisa entender que é capacitado, não porque é um bacharel, não porque estudou bons livros, não. Quem capacita é o Espírito Santo. Eu posso ter toda a escolaridade, eu posso carregar todos os títulos, mas se eu não for capacitado pelo Espírito Santo, se eu não for cheio do poder do Espírito Santo, se eu não for inspirado pelo Espírito Santo, não tem como eu fazer a obra missionária. O Espírito Santo capacita para a obra, né? Então o Espírito Santo é quem escolhe, envia, não sou eu que me escolho. Não é porque hoje eu acordei missionário e eu vou fazer a obra. Hoje eu acordei missionário e eu estou indo para a África. Hoje eu acordei missionário e vou entrar dentro dos bares, vou entrar dentro do centro de prostituição para pregar o evangelho. Hoje eu me acordei missionária. Hoje eu me acordei missionário. Não. Ele escolhe. É o Espírito Santo que escolhe e envia missionários para anunciar. Claro que o anjo da igreja, a tua liderança, ele é direcionado pelo Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que vai dizer para ele, é fulano, é ciclano, manda, envia, mas é o Espírito Santo que vai capacitar e enviar a anunciar as boas novas. Se não for por obra do Espírito Santo, nós não conseguimos. Se não for por amor às almas, nós não conseguimos. E neste sentido, o Espírito Santo também é instrutor, né, dos ministros da palavra de Deus, do exército da proclamação da mensagem no campo missionário. Isso é o que nós precisamos crer e acreditar. E no tópico de número 3, ainda já finalizando, Deus age por meio de o Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que Deus vai agir na obra, né? Verdades Pentecostais da CPAD do pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária, e ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangélicos. É o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja, né? Ali fica claro que é Deus da Bíblia e não é o deísta, né? Isto é, impessoal, ou seja, um que se encontra longe do seu povo, mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a igreja de Cristo Jesus. Para nós evangélicos e para nós pentecostais, o Espírito Santo, guarda isso, é indispensável na tarefa da obra missionária. Que Deus possa te abençoar. A você que ouve esta palavra, né? Talvez o teu desejo é de fazer a obra, então busque do Espírito Santo a capacitação. O teu desejo é de pregar a palavra, busque do Espírito Santo a capacitação. A igreja precisa buscar a capacitação do Espírito Santo, ser novamente revestida do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada missionário, a cada missionária nesta nação, neste mundo que está
estão pregando o evangelho. E nesta lição nós vimos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Ela pode ter todo o dinheiro do mundo. Entenda isso aqui, ó. A maior contribuição não é o financeiro, não é o físico, mas é o espiritual. É o poder do Espírito Santo. Ela pode ter todo o dinheiro. Se não tiver ação do Espírito Santo, nada vai acontecer. Ela pode ter toda a instrução física, né? Todo o conhecimento físico, mas se não tiver a atuação do Espírito Santo, ela não anda, ela não caminha, ela não cresce. Que Deus te abençoe poderosamente, né? Nesta aula de número 5, mais uma vez estamos aqui finalizando e crendo que Deus ele está levantando, e eu creio nisso, capacitando homens e mulheres para pregar o evangelho de Cristo nesses últimos dias. Que não tenha medo de pregar o evangelho, que não se acoe com as situações adversas que advêm, com as ideologias que estão sendo implantadas, mas que levante e prossiga para o alvo que é Cristo Jesus. Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.